estou aqui no Centro de Artesanato de Januário, lugar que recebe tantos eventos culturais e que também é uma loja acervo que você pode conhecer vários trabalhos artesanais. E tem uma pessoa, uma jovem artista daqui da cidade, que também tem alguns trabalhos expostos aqui e que hoje eu tenho o prazer de receber aqui na Agência Relato. Meu nome é Amanda, mas as pessoas geralmente me chamam de Dinha e eu me sinto mais confortável também como Dinha. Eu sou formada em design gráfico pela Faculdade Senac de Goiânia. Acabei de conhecê-la, nós já tínhamos circulado por alguns ambientes, mas não sabíamos ainda. E ela faz um trabalho que se chama Rabisco Zen. Então, Rabisco Zen entrou na sua vida quando você estava fazendo a faculdade. Isso. E hoje, como é que é você criando? Você é em Januário? Você é daqui? Sim, nascida e criada e retornada. Em Januário. É, exatamente. Eu queria saber um pouco de você, do seu trabalho. O que é para você criar hoje? Você está criando, você está produzindo. Vocês não sabem, gente, Rabisco Zen. Vamos mostrar aí agora um pouco do que é o Rabisco Zen. A própria Amanda explicando para você. Rabisco Zen é uma técnica que o nome é em inglês, as pessoas adoram falar os nomes não em português, é Zentangle, que basicamente foi um casal que inventou essa técnica. Uma era um cientista e a outra era mais artista, né, um casal. E aí um observando o outro, tipo, a gente poderia criar um método de deixar as pessoas mais zen, mais relaxadas com essa técnica de rabisco que você faz aí, que a mulher artista fazia. Aí eles juntaram um monte de coisas difíceis de explicar, mas basicamente o Zentangle consiste em você pegar um pedaço de papel pequeno, de 7 centímetros por 7 centímetros, e pegar um padrão simples, por exemplo, linhas na diagonal, e você faz várias linhas na diagonal nesse pequeno papel e pronto, você desenhou. Parabéns! Agora vamos conhecer um pouco do trabalho que ela produz. Vamos lá. Então, esse aqui é basicamente o que um rabisco zen pode parecer quando é só rabisco zen. Aqui foi o primeiro trabalho da faculdade que eu fiz, que só tem rabisco zen. Esse padrão aqui eu tenho muito orgulho dele, porque eu que criei. Assim, esses são interpretações de outros que eu já tinha visto na internet, esses aqui. Mas esse aqui é totalmente criação minha e ficou muito lindo. Eu queria, sei lá, transformar ele em uma estampa, não sei. Um dia vamos ver o que ele vai virar. Eu não me vejo em outras realidades se eu não fosse artista, sabe? Não existiria Amanda ou Dinha se não fosse artista. Não. Então, é a única maneira que eu sei viver, que é expressar e botar as coisas pra fora dessa forma, sabe? Eu não consigo escrever, eu tenho que o meu rabisco, que é a minha verdade. E aí, em contato com o Centro de Artesanato, por conta da minha formação do design gráfico, eu acabei vendo o reflexo, né, do artesanato tradicional aqui e tal. E eu vendo que alguns artesãos já estão naquela idade que já estão quase parando de fazer as coisas e os filhos já não querem mais dar continuidade para isso. E aí isso também me impacta, porque o artesanato, a arte, é uma forma de representar a cultura de uma região e tudo. E Januário é uma cidade histórica, é uma cidade turística maravilhosa, incrível, mas que ninguém vê isso. São pouquíssimas pessoas que reconhecem isso. E eu acho que falta, sabe, a gente dar continuidade à voz artística. Existem muitas pessoas incríveis que fazem trabalhos incríveis aqui, mas que não tem investimento, não temos conhecimento suficiente, não temos apoio, não temos suporte, um monte de problema. Mas eu acho que o Centro de Artesanato está assim, incrível, fortalecendo muito essa identidade, e eu acho que me ajudou e está me ajudando a me reconectar e entender a minha arte, qual que é o papel da minha persona artística aqui para Januária. Ainda estou nesse caminho de me encontrar, de resolver, por exemplo, em quais superfícies que eu preciso fazer, o que não é legal de fazer.
por aí. Aqui é meio que foi uma coisinha do Rio São Francisco. Foi uma época que eu estava mais ligada com o rio e eu comecei a estudar os cactos. Aí, sei lá, eu queria representar a noite, o dia e tudo Sensacional essa obra. num lugar só. E isso aqui representando, sabe, visão para o futuro do, sei lá, o que eu tô querendo pro futuro, sabe? Eu quero estar aqui, eu quero estar com isso fazendo parte de mim ainda. E aqui foi um pequeno experimento de uma tentativa de releitura que não está acabado. Eu ainda vou terminar isso. Provavelmente eu vou passar para outros papéis, que é o Nascimento da Vênus, do Botticelli. Que minha interpretaçãozinha aqui. A concha ficou incrível, eu adorei essa concha. Eu tenho um Instagram também, pode falar qual é o nome do Instagram? _ ppzen. E lá foi pelo Instagram dela que eu acabei conhecendo um pouco mais desse rabisco zen, me interessei bastante. E tem um dos textos que você postou que você fala justamente sobre também que às vezes, como que às vezes a arte dói, né? Que machuca, então para você não é só um processo de fazer ali, então você se coloca por inteiro ali. Com certeza. Como é que é isso para você? É porque aquela coisa do... Se eu conseguisse verbalizar o que é aquela obra de arte, o que é aquilo ali, eu não estaria desenhando, não estaria criando. Porque às vezes você está passando por várias coisas na sua vida e você não consegue entender como aquilo está te afetando. E às vezes, né, você não consegue simplesmente tirar aquele peso. E às vezes eu simplesmente entro em modo de hibernação, assim, me isolo de tudo, de todos. E aí é quando eu consigo criar as coisas mais incríveis, assim. E aqui foi meio que o nascimento do Pepezen. Olha aqui o símbolo dela, olha. Os meus cactozinhos, minhas florzinhas de mandacaru, meus cactos pequenininhos e grandões. Que foi... Porque tem uma coisa que eu entrei na faculdade de design gráfico por ser artista, mas porque eu adorava tipografia. Tipografia são as letras. Eu amo letras. Letras são incríveis. Eu, às vezes, brinco com letras, caligrafia. Talvez seja uma coisa que eu vá introduzir depois, mais pra frente. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. E aqui Esse eu vi. é uma mancha de café. Que, na verdade, essa fluorescência, ela... Eu comecei a interpretar ela de cabeça para baixo. Ou essa, não sei qual que é a versão certa dela. Fica a critério de quem estiver olhando. Porque eu comecei ela ao contrário, tipo assim. Ela nasceu assim. Você fez toda ela assim. Aí depois, quando eu cheguei na metade, eu falei, não faz sentido assim, ela não é assim. Aí a metade, tipo, essa parte escura do desenho, eu fiz ela desse jeito. Eu não sei, assim, quem souber qual é o lado certo dela, me informe. É muito legal você pegar um restinho do que sobrou do café. Me explica um pouco, você tomou o café, aí você joga o café na superfície? Você pega ali o que sobrou da xícara ali, você joga no café violentamente ou não. Você pode jogar direto da xícara mesmo, no papel e pronto. Você deixa secando e aí depois... Você cria em volta daquela mancha. Eu digo que eu do passado, que cria a mancha de café, porque geralmente eu crio as manchas de café no mesmo dia, eu jogo com uma colher, eu jogo da xícara, eu jogo de cima, eu jogo com uma escova, com um pincel, com qualquer ferramenta que eu tiver. E aí depois de um tempo a minha eu do futuro que vai interpretar, porque só ela que tem as respostas para essas manchas e esses monstros que surgem dali. E aí eu vou desenhando, e é também isso, o café possibilita, eu acho que tem muito artista que fala sobre o medo da folha em branco. É legal ter uma mancha de café ali, porque é como se o desenho já tivesse iniciado. Então tem menos esse pavor da folha em branco, de você estar só desenhando em volta do café. Esse aqui é outra mancha de café que eu comecei a... É muito incrível, assim, o que você consegue das manchas de café. Elas simplesmente vão brotando, assim, as coisinhas e você vai rabiscando. E vai virando coisas loucas.
Geralmente é muito mais fácil criar uns monstrinhos, sabe? Você vai enxergando os monstrinhos ali e é muito legal. Esse aqui, ele foi virando várias coisas. Só depois que eu enxerguei um peixe, só depois que ele virou um peixe. É muito orgânico a coisa do rabisco zen com a mancha de café. Eu vou preenchendo e aí... Parece que nasceu pra isso, né? Mas não, né? Não. Ele vai se criando sozinho, assim, é muito doido. Muito doido mesmo. E o rabisco zen pra você? Ai, o rabisco zen é a minha liberdade de falar que eu sou desenhista sem ser desenhista. Porque é muito bom ter uma ferramenta de expressão sem que eu tenha que me desgastar muito. Não que não seja difícil ou que seja impossível, né? Depende da pessoa. Querer aprender alguma coisa depende de você. Mas é uma forma tão relaxante. É tão bom ter uma ferramenta, uma coisa que você pode dizer, nossa, tô tão relaxada. E é uma coisinha boba, assim, um lápis e um papel já consegue. Parece simples, mas eu acho que o olhar de artista seu também, às vezes você olha e você coloca toda a sua emoção ali também, né? E eu queria entender um pouco, assim, além disso, além do rabisco zen, da borra de café, algo que você gosta de criar, que você tem criado? Tem os meus pingentinhos, que é muito legal desenhar pequenininho, assim. E é uma coisa que eu venho batendo na cabeça desde São Paulo. Eu tô vendo um monte de gente criando impressos gigantes das obras de arte, porque hoje em dia a gente tem impressoras que pode pegar um quadro e expandir ele até, e muita gente vendendo impressos e tal, para você pendurar nas paredes. E aí eu fico assim, a minha cabeça de designer, poxa, mas quantas pessoas que eu conheço que não tem espaço em casa para colocar um quadro, quantas pessoas que vivem viajando e que não tem essa, quero uma coisa que eu quero admirar, mas que seja mini, que seja pequenininho. E aí quando eu parti pros pingentinhos, eu achei assim, genial, porque é uma pequena peça de arte e todos os meus pingentes são originais, então é um original, não é um impresso, não é uma cópia. E fica ali com você. Para criar um pingente, eu preciso entender como que ele vai funcionar com o vidro em cima, então eu vou criando aqui os desenhozinhos. Não estão todos os que eu já fiz aqui, mas eu crio e aí eu vejo como que ele funcionaria pequenininho, qual que é o recorte que vai funcionar melhor. Então isso é importante porque eu não vou fazer aqui direto qualquer desenho, sabe? Eu já sei qual que eu vou fazer. Aqui eu comecei a estudar alguns padrões aqui de Januária, alguns pisos que eu acho incrível. Você posta isso às vezes no Instagram, né? Eu acho legal. É incrível. Aqui tem alguns trabalhos de design, aqui tem alguns estudos. Aqui foram os meus estudos de plantas do Cerrado, algumas plantas da Amazônia, alguns estudos... Referência da natureza, né? Que eu tive que começar a fazer. Porque mesmo eu não gostando muito de representar a realidade, é legal você conhecer para entender, para transformar do jeito que você quiser. Sabe o que me lembra muitas vezes? Assim, não sei, os desenhos às vezes me lembram um pouco o cordel. Claro. Cordel, estilogravura, são todas coisas que me inspiram. Não é algo tipicamente januarense, mas é uma coisa que, né, tá no nosso imaginário. A gente tem essa referência, faz sentido pra gente. E o preto e o branco também remete muito... eu acho que é isso. Não subestimar o preto, porque é muito importante pra mim também, eu gosto E isso que é interessante, é a ausência de cor, né? E não é algo tão expressivo que a gente não sente falta. Eu prefiro trabalhar só com preto. Eu me identifico mais com a cor preta. E eu tô começando a introduzir cores em alguns trabalhos, mas a minha preferência sempre é trabalhar com preto e branco. Antes da faculdade, eu sempre tive muito contato com arte. Aqui em Januária eu já fiz cursos de pintura a óleo, eu sempre fui a menina que não parava quieta, então era pintura e dedo cortado, então sempre estava fazendo arte, eu era muito bagunceira. E na faculdade eu me reconectei
com essas raízes artísticas. Eu acho que em Januária e os lugares que eu frequento, de roça, de lugares mais simples, eu sempre vi um mandacaru aqui, um cactuzinho diferente. Sempre teve no meu, sabe, na minha vida, eu sempre vi cactos, eu sempre vi aquela planta que é cheia de espinho, toda lá no sol de 40 graus, sobrevivendo. Isso é muito incrível. Eu me identifico muito com o cacto, desse sobreviver em qualquer lugar, não importa qual as circunstâncias. E eu gosto muito da natureza. A natureza me faz muito bem, me reconecta com quem eu sou de verdade. Quando você tem um desenho no papel, às vezes parece que é só um desenho. E eu acho que eu tava muito... Como eu comecei a rabiscar só por rabiscar, eu nunca dei o devido valor, importância a eles. E aí eu acho que as pessoas começaram a me perguntar: ai, você vende? Ai, você faz encomenda? Queremos saber também. Eu tô assim, gente, eu só tô fazendo, sabe? Só tô seguindo o fluxo. E aí eu encontrei essa moldura aqui na minha casa, sabe? Relíquia, família. E eu achei que ia ficar demais fazer esse daqui nessa moldura. E ele é bem delicado, né? Com esse espaço do vidro. E realmente a percepção que você tem de uma coisa emoldurada e uma coisa que tá só no papel, sabe, já virou uma obra de arte. Gente, eu quero agradecer aqui a Dinha, a Amanda Tupinar, por mostrar o seu trabalho. Então você também é convidado a entrar lá no Instagram, Pipzen. Pipzen. Pipzen, conhecer o trabalho dela, o Rabisco Zen, se arriscar também, né? Como ela falou que ela tem esse desejo de inspirar outras pessoas. Então entra lá, conhece o trabalho dela. E também, olha, conheça essas peças. Aqui no Centro Artesanato tem algumas garrafas, né? Isso, minhas garrafas. São lindas, eu quero mostrar também. E você é convidado também a vir aqui no Centro Artesanato conhecer essas obras, essas e outras obras. Amanda, muito obrigada. Eu quero te agradecer por me receber. Pelo convite, pela oportunidade. Demais, viu? Que o seu projeto seja muito incrível. E que o seu projeto também seja muito incrível. Eu acho que é isso que é interessante, as pessoas se incentivarem, né? Então, exatamente. Espero que dê certo. 2 januarenses aqui querendo começar novos projetos, 2 mulheres. Então, que a arte esteja por aí, sua arte, seu trabalho, que dê frutos e que te deixe realizada cada dia mais, ok? Muito obrigada. Ai, maravilhosa. Até mais, gente. Obrigada.